Olá, os últimos 15 dias em Portugal e até na Europa são dias completamente dominados pela Europa do futebol. Podemos dizer, em linguagem mais portuguesa, que estes 15 dias são uma espécie de 13 de maio, mas do futebol e não da mítica deusa Senhora de Fátima. O futebol é rei, o futebol é o senhor, o futebol dos milhões é o senhor. Não propriamente o futebol, mas os milhões. O dinheiro, o senhor dinheiro, o poder financeiro, que está por trás, por cima, por baixo e pela frente do futebol dos milhões. A seleção, que não é a seleção de Portugal, como sempre os média insistem em dizer, e as populações somos crédulos ou crentes, cheios de fé, pelos vistos, cheios de fé nas vitórias, também tomam por verdade que é de Portugal, mas não é, manifestamente, a seleção que está na Europa, que esteve na Europa a representar Portugal, é a seleção do CR7, essa marca futebolística nascida na Madeira. E que só é portuguesa porque a Madeira, ao contrário de todas as expectativas, ainda não é um país independente como deveria. Como deveria. Mas esta teimosia de sermos colonizadores, nem que seja de pequenos territórios, pois faz-nos mal a nós e faz mal aos colonizados, porque nunca crescem. Nunca crescemos, porque o colonizador, quando cresce em colonizador, não cresce em ser humano. E os colonizados, muito menos crescem. Ficam sempre reféns e súbditos, sem propriamente terem voz e vez. E se calhar de terem, como têm, no caso da Madeira, um déspota, um tirano, um ditador, que o é por toda a vida, até que a morte liberte as populações dele. Então ainda pior. Pois é. Foram dias de 13 de maio de futebol. Ainda tenho nos meus olhos o último, eu nos telejornais ou os jornais da tarde, enquanto estou a comer, tenho um canal de televisão ligado. E deu-me piada porque esta imagem ocorreu-me porque na chamada despedida, depois da derrota, nas meias finais, na chamada despedida, a RTP até transmitiu em direto a saída do hotel, as palmas, os louvores dos funcionários do hotel polaco, e deu em direto o autocarro a separar-se, a afastar-se, e a gente a ver. Só essa imagem faz-me lembrar, ou fez-me lembrar, outra, a Senhora de Fátima, a deusa Senhora de Fátima, tem de ser levada no andor pelos homens ou pelas mulheres, porque ela não anda, ela não fala, ela não acena. E, portanto, o autocarro era a imagem, o andor da Senhora de Fátima. Só faltaram os lenços brancos a acenar de despedida. Uma vergonha. Mas a gente gosta da vergonha. Parece que gostamos da vergonha, porque andamos de tal modo alienados. Não é que a gente gosta. Criminosamente fazem-nos gostar.
criminosamente, fazem-nos gostar do que é humilhante, do que é degradante, do que é alienador. Criminosamente fazem-nos gostar. E nós gostamos. E se calhar gostamos pouco, muito pouco, de quem põe isto a nu, como é o meu caso. Mas paciência. Quando acordarmos, quando formos nós verdadeiramente, com voz e vez, formos eu sou, nós finalmente daremos conta e reconheceremos o amigo ou a amiga que atempadamente nos advertiu. Pronto. Acabou a fantasia. Acabou o irreal. Acabou o futebol dos milhões. Por agora. Os objetivos, pelos vistos, declarados no fim, não no princípio, os objetivos era conquistar o título europeu. Declaram-no agora. Os derrotados declaram agora que o objetivo escondido era ganharem o título europeu. Não passaram das meias finais e são recebidos em Portugal, no aeroporto, como heróis. A comunicação social, toda a comunicação social toda, em bandeira, tudo isto em arco, e são os grandes heróis. Os heróis. Mas se o objetivo declarado pelos próprios era o título de campeão europeu, e nem sequer à final vão como heróis. A menos que gostemos que os nossos heróis sejam os derrotados. Está bem. Eu, em termos humanos, numa sociedade competitiva, reconheço que o verdadeiro ser humano é crucificado, é derrotado. É a linguagem de vitória e de derrota. Mas é o único que se afirma como ser humano. Porque o ser humano, entre ser crucificado e ser crucificador, nunca escolhe ser crucificador. Mas no futebol dos milhões não são estes critérios. E, portanto, se eles próprios queriam, o objetivo era o título de campeão europeu, por que dizer agora? E consagrá-los agora? E registrar para a história, na comunicação social, que são os heróis. Haja modos. Caímos na real. E a real que é? É a União Europeia a desmantelar-se, a desfazer-se. Estão lá agora, reunidos, mais uma vez. Mas para quê? Pensam que para salvar os povos, as populações da Europa? Não. Para tentar salvar o euro. Para tentar salvar o dinheiro, o senhor dinheiro, o poder financeiro. E até já se preparam para um super-ministro das finanças que nos vai comer até ao osso e até o osso o dinheiro nos come se nós deixarmos. E deixamos porquê? Porque ainda não erradicamos da nossa mente a ambição, o desejo de sermos ricos. Em vez de termos o sonho, se quiserem a ambição, o máximo desejo de sermos plenos e integralmente humanos, desenvolvidos de dentro para fora, a viver em relação maêutica uns com os outros, numa sororidade, fraternidade, sem limites. Eu desafio-vos a irmos por aqui, por este caminho. O meu abraço e o meu beijo.